Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está acompanhando Na Lata. E aí, negão? Mano, faz tempo que a gente não grava, hein, cara? Como não? Puxa vida, oi. Como não? A gente fez a live do aniversário do Na Lata. É que não foi nesse formato, Não né? foi no formato, exatamente. No nosso formato aqui, podcast em casa. A gente com equipamento novo e não tava nem usando. Não, e tá show, hein? Tá Nossa. show aqui, ó. Espero que vocês aí, quando estiverem ouvindo, percebam aí a clareza que vai estar na voz. Já mudou, já. Já, né? Agradecer já o patrocínio, né? Vamos agradecer o patrocínio Anjo da Morte. Os microfones novos. Valeu, Anjo da Morte. Valeu, hein? Muito obrigado aqui, ó. Com muito carinho. Como é que você tá, negão? Top, Tá, negão. que é isso aqui, negão? Aqui, ó, trabalho novo. Isso aqui é empresa nova. Eita. Conga, dá aqui, ó, Conga. Passei uma semana lá no Colorado. Treinamento. Só de boa, né? Você falou que tava só tranquilo lá. Cara, trabalhei pra caramba. Ia pra Hot Tub todo dia. Então, assim... Olha, que delícia. Foi trampo, mas foi trampo pra caramba. Chegando aí, adaptando, continuamos vendendo, né? Que é o que tem que fazer pra ganhar dinheiro quando você não quer estudar é vender. Puxa vida, né? Tem que começar a vender então, porque eu não quero estudar. É isso aí, irmão. Se você não quer estudar, tem que ser vendedor pra Tem que você ser ter bom em ideia. venda, né? O meu chefe, ele começou a estudar história. E hoje ele é milionário. Começou a estudar, nunca formou, nunca nada. E hoje é milionário. Aí agora você me diz se vale a pena. Eu cheguei pra ele uma vez assim e falei, não, porque eu tô pensando em voltar pra escola. Ele virou pra mim e falou, pra quê? Aí eu falei, não, voltar pra escola, estudar. Eu falei que vinha do Brasil pra cá pra estudar. Ele falou, véi, deixa eu te falar uma coisa. Se você não vai ser nem médico, nem advogado, não tem nenhuma outra profissão que vai te pagar o que você já ganha. Você já ganha. Não tem nenhuma profissão pra te pagar o que você já ganha. E pra gente ganhar mais do que médico e advogado, é rapidinho. Aí ele vira e fala, porque eu já ganho mais do que muito médico e muito Filha advogado. da mãe. Desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Tá Então louco, aí, viu? negão. Tem que ser vendedor. Vamos ser vendedor. Então bora vender. Em falar em venda, já vamos falar do nosso convidado então, né? Que é a parte mais importante. Vamos vender o jabá. Exatamente. Vamos vender o jabá. O melhor professor de inglês que a Dos América Estados já viu. Unidos, Dos hein? Estados Unidos, Pronto, exatamente. aí. Ele é brasileiro ensinando inglês nos Estados Na Unidos. gringa. É americano que não sabe falar inglês direito, ele tá corrigindo. É Então, isso aí. é Quer falar isso aí. inglês em 3 semanas? Procura ele. Não, já, olha aí. O Peterson. Peterson! Peterson. Então tá bom. Seja bem-vindo, Muito Peterson. obrigado, Fernando. Muito obrigado, Henrique. Prazer estar aqui com vocês. Fique em casa, tá à vontade, Fechou. tá? 3 semanas o pessoal já vai estar falando inglês Com contigo. certeza, é garantido. Isso. Então, você que tá em casa aí e não sabe inglês, bicho, ó, A hora já é agora. já segue o Peterson lá, ó. E vai começar a falar inglês, bichão. Vamos contar 3 a história semanas. dele. 3 semanas o Cara, eu Peterson. devia ter conhecido esse cara antes, mano. Pois é. Deu mole, né, negão? Porra, vai tomar banho, Deu meu. mole, né, irmão? Deu mole, achando aí que a vidinha é boa pra falar inglês, mas tem que ralar, pai. Assistir Chegou nos filme. Estados Unidos e ficou fluente. Exatamente, é o que todo mundo pensa. Cair nos Estados Unidos, saiu sou do fluente. aeroporto, né? A porta é mágica. Saiu ali. Não, quando eu vim, eu fiz aula de inglês com uma amiga minha que era professora também lá de inglês. E eu fiz na casa dela. Cara, só pra passar no aeroporto. Era o treinamento. Só né? pra passar. Ela falou, vou te ensinar as Pra frases. passar pra na você- migração. Exatamente. Bicho, eu tenho uma história engraçada com isso aí, cara. Quando eu tava chegando nos Estados Unidos, eu tava querendo usar meu inglês, né? E aí chegou em Miami. E aí eu fui falar com uma senhorinha lá que trabalhava no aeroporto. E eu falei, né, eu tô indo pra Los Angeles. E aí eu usei meu sotaque, né? Ela falou... Hã? Eu, Los Angeles. E ela ficou muito bugada, sabe? Mas ela tinha uma cara de mexica, cara. Aí eu falei pra ela assim, Los Angeles. Ah, claro, por supuesto, menino. Já deu uma puxada no espanhol. Ela falou, não, sim, compreendo, vá para cá.
Já perguntou de onde é se gosta de taquiro. Não, porque allá em Los Angeles tem muito buenos tacos. E aí, Sim, vamos. sim. Uau, cara. Então, a Adoro. primeira experiência dele em inglês foi em em espanhol. Exatamente. Exatamente. Ai, Que Pé, show, que cara. doido. Peterson, bem-vindo ao Na Lata. Obrigado. A ideia aqui é pra você, a gente entender por que você veio pra cá, né? Você veio com a família, por que Utah, né? Escolheu a cidade. É uma pergunta Cidade maravilhosa, não é o Rio de que eu Janeiro, mais mas... fui feito, tá, no meu treinamento. Todo mundo perguntava a Por mesma que coisa. Utah? Por que Utah? Por que Utah? E E o daí que você respondia, já que foi a pergunta mais feita pra você? eu comecei falando que foi por causa da universidade, né? Pensei que Justamente. você ia falar da Universal. Da- Fala, Davi! Fala, Davi! Universal do Reino de Deus. Mas aí eu comecei a falar, falei, não, foi por causa da faculdade. Daí todo mundo falou, não, porque tem vários outros estados nos Estados Unidos. Claro. Porque você parou nesse, né? Aham. Eu falei, foi por causa da faculdade. Se tivesse parado lá no Colorado, até maconha era liberado. Mas reparei aqui em Utah, que nem o álcool é liberado direito. Então vamos lá. Bora. Peterson, por favor, por que você veio? Você veio com a família? Né? De onde que veio essa ideia de morar nos Estados Unidos? Que eu sei que não é todo mundo que tem essa visão de querer morar fora e tudo Claro, mais. com certeza. Bom, primeiramente, o motivo da gente estar aqui em Utah foi um amigo meu de infância que veio na frente, né? E se ele tivesse vindo para outro estado, eu acredito que eu estaria em outro estado, sabe? Apesar de Entendi. gostar muito de Utah, eu sempre pensei em visitar Utah, mas eu nunca pensei em morar aqui, sabe? Uhum. Mas esse amigo veio pra cá, então, por isso, Utah. Entendi. Então o amigo Oh. abriu o caminho, né? Mas não, Exatamente. você nem chamou, falou pra ele se apresentar, já mandou lá a pergunta logo. Desculpa, O Peterson. que é isso? Peterson. Eu ia cortar no meio, mas toda vez que você fala que eu sou ignorante, eu falei, não, deixa ele Obrigado, terminar. deixa Fernando. rolar, né? Deixa ele terminar. Então fala, manda ele se apresentar aí. Ô, Pedro, se apresenta pra nós, fala seu nome, fala sua idade, se é casado, não, fala um pouquinho de Beleza. você pra gente. Bom, por meu favor. nome é Peterson, aí como já foi dito, eu tenho 27 anos ou 28, alguma coisa assim. É isso aí. Primeira coisa que perde aqui é a memória. Sou casado com a Bia, tem aí mais ou menos uns 4, 5 anos e a gente tá esperando um segundo filho. A gente tem um menininho de 3 e agora vai vir uma menininha gringa. Eita! Já chegando firmou aí o mês pé que vem. aqui. Já estamos aqui. Mês que vem tá chegando a Summer. Legal. A Summer vai chegar no Summer. Summer, Oh, exatamente. Vai chegar brilhando. Né? Legal. E Show. daí, e por que vir pra cá, para os Estados Unidos? Você já falou que veio pra cá pra Utah, por causa do seu amigo, mas Sim. de onde que surgiu a ideia, quando você estava no Brasil, se preparando? Cara, teve um dia que eu tava me sentindo muito bem profissionalmente, tava tudo bem encaminhado, a gente morava num lugar legal, tava começando a fazer grana, tava sossegado. E aí, do nada, veio a pandemia, né? As coisas pioraram um pouquinho e tal, e foi mais ou menos nessa época que a gente começou com a ideia de mudar, né? Parece que no Brasil tudo se arrasta muito pra melhorar, né? Uhum. Então, apesar de... Eu acredito que o Brasil passou bem pela pandemia, mas eu ficava com medo do depois, né? Porque a gente já via que a galera já não tava usando máscara, tava voltando a trabalhar, tudo fechado lá, né, cara? E nessa época eu comecei a ficar preocupado com isso aí. A gente já tinha a ideia de vir, a gente tinha tentado, mas aí na pandemia fechou as fronteiras e a gente tava vendo pela Lumos, e aí eles falaram que a fronteira tava fechada e já era. Então a gente deixou esse sonho meio que na gaveta, sabe? E a pandemia foi muito boa pra mim financeiramente, porque o meu negócio é online, né? E aí choveu de aluno, e aí eu tava fazendo mais grana do que nunca. Aí, ó, mais um que lucrou com a pandemia, não foi só o governo. Exatamente. E as coisas estavam indo bem, a gente tava... Deu uma virada na vida, sabe? E eu nem pensava mais nos Estados Unidos. E aí, um belo dia, a escola entrou em contato. E falou assim, as fronteiras abriram e se quiser continuar o processo aí. E aí eu falei com a minha esposa, pra quê, cara? Tá tudo tranquilo agora, né? Vamos seguir aí e tal. Não, vamos e tal. Ela que foi botando lenha na fogueira, sabe? Porque eu tava muito animado antes da pandemia e depois da pandemia eu dei essa esfriada. Mas é ela que tocou. Pô, que massa, velho. Caraca. Aí, ó, de novo, né? As mulheres aí empurrando os caras pra fazer as coisas, hein, Fernando? É, a minha também. Por Foi? 6 anos. Casei, 6 anos, ela ficou, e aí? Todo ano ela fala, e aí, vamos pra Utah? Ah, não, tô mexe bem. com isso não. Não, fizemos faculdade, tivemos primeiro filho, tivemos segundo filho. Acho que 7 anos depois ela falou, e aí, vamos pra Utah? Eu falei, vamos, Pô, vamos, Tá bom, você ganhou. vamos. Faz tudo, eu só vou pagar.
Ela, fez todo o processo do visto de turista primeiro. Aí fez o visto de turista, tudo, paguei tudo. Acho que um mês depois, a gente conversando com um amigo nosso que morava aqui, ele falou, vem como de estudante. Mudou tudo. Fizer tudo de novo, cara. Pagamos mais 5, 6 pau na época. E foi engraçado porque na época o pessoal falou, se já aprovou, não faz. Senão vai reprovar. Aí você não vai conseguir nem entrar. Falei, bicho, só vai, vamos fazer. Se reprovar é porque não é pra ir. Cara, aprovou tudo. Tudo assim, ó, rapidão. Foi engraçado que na hora da entrevista lá, foi um cabeludo. E aí todo mundo, uns negando, os outros passando. Fui trocar ideia com o cabeludo. Aí, tá indo pra Utah. Ele falou, pô, mano, Utah é da hora demais, as montanhas. E não sei o quê, vocês vão adorar. Ele falou, mano, vocês vão adorar? Na minha cabeça, o cara aprovou. Vocês vão adorar? Quem fala vocês vão, fala, não, mas tá negado, mas não é agora, né? Você vai adorar pelo YouTube. Quando você estiver assistindo os meninos na lata no YouTube, vai ser massa. Vocês vão... Aí daqui a pouco ele, tá aprovado, ó, Tom, não esquece de entregar esse papelzinho lá quando vocês passarem, pá. Falei, cara, minha esposa olhou pra mim e falei, vambora, vamos sair fora, mano. Vaza, e saímos de lá. Mas foi 7 anos, ela que começou essa história aí. Sou também, né, negão? Não, a minha já sabia que ela queria sair do país desde antes da gente casar. Ela já tinha morado aqui antes, então ela queria até ir para outro lugar. Então ela estava planejando ir pro Canadá. Tanto é que quando a gente estava noivo, ela me perguntou, você moraria fora do país? Eu falei, com certeza. Mentira, nem pensava em morar fora do país, mas naquele dia eu meti o migué. Com certeza. Quer ganhar a gata, impressionar a mulher, falou, com você eu vou pra lua, amor. Pra lua, achando que era migué dela. A gente casou, voltou da lua de mel, ela falou, aqui então, você vai começar a aula de francês. Eu falei, hã? Volta a fita, eu perdi alguma coisa. Onde que começou essa história de a gente falar francês? Ela falou, mas você não falou que iria fora do país? Eu falei, mas eu tô pensando que é São Paulo, né? Ela, pois é, você vai começar a aula de francês, porque a gente tá indo pra Quebec, lá no Canadá, e você tem que falar francês. Você já mandou oui. Eu falei, oui. Eu falei, meteu um ai. Uai, que trem é esse, bom mineiro, né? Que bronca é essa? E tamo aqui, velho. Mas e aí, e você? Como foi a experiência quando você chegou aqui? Você já teve sua primeira experiência em inglês ou em espanhol? Pergunta, você sabia que os chilenos não precisam de visto pra entrar aqui? Sabia, cara. Por que você não tentou entrar como chileno? Então, cara, eu até pensei em começar esse processo, eu tinha que mudar pra dupla cidadania lá, sabe? E aí, a minha mãe, ela é nativa, né? Então ela poderia vir, ela pode vir, né? Sossegada, ela tá até planejando vir quando a Samia nascer. Legal. Só que eu pensei nessa possibilidade, só que eu estudei sobre, e parece que com esse visto aí, parece que são 3 meses, se eu não me engano, que você tem pra entrar sem visto e sair, sabe? Sim. E aí, como a gente já tava planejando passar uma temporadinha um pouquinho maior, não ia caber, sabe? Entendi. Ia acabar que fazer ia ser o mesmo. benefício, mas depois ia dar zebra igual e começar outro processo e tal. Faz um de uma vez que já era o que a gente queria, sabe? Entendi. E daí, quando você chegou aqui, como é que foi a adaptação? Principalmente a sua esposa, que você falou que ela é quem tá estudando. Sim. Como é que foi essa adaptação nesse primeiro momento aí? Cara, pra mim foi muito sossegado. Eu não sei se é um pouco sexista, mas eu acho que homem no geral encara qualquer parada, né, no geral. E pra minha mulher eu sei que foi difícil, sabe? Ela ficou meio deprê nos primeiros meses, demorou pra entender a ideia de que, pô, a gente tá em outro país. E a língua, sem dúvida, foi uma barreira. Ela já sabia bastante de inglês, mas ela é muito tímida, então ela fugia de oportunidade de falar. Nossa. E aí, quando chegou aqui, ela se lascou, né? Porque vai fazer o quê, né? Sei bem como que é isso. Cara, eu odiava ir no Walmart. Aquele pessoal, aquele senhor que fica na frente, na entrada ali, falando, welcome to Walmart. Eu não entendia nada. Eu só olhava, tipo, cara, eu odiava, porque eu não sou sem educação. E isso, não responder é ser claro. sem educação. Era difícil pra cacete, mano. Imaginar. Tá louco, mano. E ela ainda, mas agora ela desembolou também. Não, ela tá sossegada. Esse foi bem nos primeiros meses que foi mais difícil pra ela essa adaptação. Foi vindo aos pouquinhos, né? Eu acho que ela demorou pra aceitar a ideia de que tava aqui, que essa era a vida agora, sabe? Então, isso aí acho que foi difícil pra ela. Ela também é fãzaça do verão, né? E aí o inverno foi pesado pra ela. Ela ficava... Não, e esse inverno foi em zoada, especial,
Putz, É, não esse acaba, inverno meu. foi muito pesado. Nevou hoje de manhã. Nevou hoje de manhã, cara. Em Parque City tá nevando. É mesmo, Tá velho. nevando, negão. Não, aí agora eu tô no ódio. Eu tô no ódio. Agora eu tô no ódio. Eu não tava. O inverno inteiro eu passei de boa. Não, ele Porque gosta pra caramba. eu gosto bicho. muito. Eu curto também, cara. Eu Cada, curti demais. cada estação do ano tem que ter seu espaço. É que agora já invadiu a próxima, Já né? invadiu. Então já tá Big errado. time, né? Agora tá muito errado. Grandão. Agora a gente tem que chamar a polícia do tempo pra poder resolver isso aí, irmão. Solta, tá louco. Largaram o bicho. Jack Frost aí e o cara tá. Arregaçando. Caramba. Tá doido. Mas sua esposa, então, ela não gostava do inverno, foi se adaptando e Sim. agora ela tá se sentindo É, melhor agora ela já aqui tá mais na tranquila. adaptação. Acho que tem a questão social também, né? Hum, Ela ficou um pouco limitada de novos amigos e tal. Sim. E, tipo, a gente que tá fora, a gente acaba conhecendo mais pessoas e tal. Se abre pra falar com outras pessoas, faz um amigo aqui, outro ali. Aí demorou um pouquinho pra ela isso aí, sabe? entendi. E aí ela ficava lá com o Fredinho o tempo todo, que o nosso filhinho tava com 2 anos quando a gente chegou, né? Então ela ficava mais cuidando dele e tal, e ela não criou muita conexão. Depois, aos poucos, foi passando, ela foi ficando de boa. Ai, que bom. Então, irmão, fala pra gente aí, como que é? Qual que é a dificuldade aí da galera agora pra falar inglês? Vamos falar do inglês. Se o cara é Bora professor falar de inglês, ensina inglês americano, corrige americano, assim. A coisa que a frase... Eu assisto série, muita série, Sim. e agora eu tô assistindo The Big Bang Theory. É Ok. a minha série Do go-to, momento. exatamente, do momento. E aí os caras falam muito de inglês lá. E uma das coisas que eles falam muito é que uma da regra, que eu não lembro de ter aprendido essa regra, é que você não termina a frase com preposição. Ok. Em português, em, né? em inglês. English? É. Não pode Who are you terminar. talking to? To. Não, Who are não you pode. going with? Não pode. Não pode. Gramaticalmente é incorreto. Tá errado. E eu fico assim, mano, a gente faz isso O tempo toda todo, hora. né? Você pede, às vezes você aprende na escola. Sim. É isso, né? E aí eu falei, cara, mas não é, tipo, porque os caras são tudo PhDs, né? Então Claro. todo mundo com Os caras- PhD lá. Eu falei, eu acho que eles sabem o que é Acho que eles estão sabem o que falando. falando. Mas falei, qual que é a pouquinho. dificuldade da galera que você mais vê, assim, que tá tentando aprender a falar inglês? Cara, a gente tava brincando aqui que a galera acha que vai chegar nos Estados Unidos e a fluência vai descer do alto, Igual o né? Espírito Santo. Milagrosamente, né? E aí eu acho que é frustrante quando você conhece a galera que tá aqui há 10, 15, 20 anos e não fala nada, né? E eu acho que existem alguns problemas pra galera que tá aqui nos Estados Unidos agora, é de se relacionar única e exclusivamente com a galera do Brasil. E querendo ou não, existe essa bolha, né? Aí você vai querer comer uma parada, vou num restaurante brasileiro. Aí, tipo, vou num mercadinho ali, vou num mercadinho brasileiro. E aí acaba. Você tá no Brasil sem estar no Brasil, né? E aí não muda nada. Mas eu acho que a dificuldade maior da galera que tá começando a aprender também é a questão do método, né? A maioria das pessoas, elas acreditam piamente que precisa ser um mestre da gramática, né? Manjar pra caramba das Aham. regrinhas e tal, e não é bem assim, né? A gente fala português fluente desde que nasceu, mas vai fazer a análise sintática de uma frase, ninguém sabe, né? Exatamente, já começou aqui, já meio... Tomara que ele não tenha... Não Me diga quem pergunte que é o para mim. sujeito dessa Exatamente. frase. Eu tô com cãibra na perna. Do Vocês falaram de português e inglês, já me deu câimbra de vontade de sair. Travou. Falei, vou me ferrar nas duas línguas aqui nessa conversa. Pois é, então eu acho que não é muito bem por aí, né? A galera, o foco tem que ser comunicação sempre, a não ser que você queira ser um professor, né? Aí sim, foca na gramática lá e vira um mestre da gramática. Mas tirando isso aí, o foco é sempre comunicação. Eu acho que a galera não consegue enxergar isso, né? E aí quando vai estudar, começa pela gramática, mas ninguém aprende um idioma pela gramática, né? A gente pega pelas crianças, né? Tenho filho e... Vocês têm filhos? Sim. Eles vão ouvindo ali e vão absorvendo, né, cara? E é meio que natural. Ninguém para dar aula pro filho de idioma, né? Você só fala com ele. Água, water, ok. E aí vai, né? É isso Eles mesmo. vão falando do jeitinho deles ali, vai lapidando, vai melhorando. E quando assusta, falando uma frasezinha mais complexa, aí todo mundo vibra, né? Não é diferente com a gente, né? Pra aprender uma segunda língua. Eu falei essa semana no meu treinamento com o pessoal lá, eu fui fazer uma apresentação na frente de todo mundo, né, em inglês, e eu falei, pessoal, por favor, paciência comigo, eu sou uma criança de 8 anos. Aí todo mundo, Eu falei, só tenho 8 anos que eu falo inglês, eu sou uma criança, tá falando aqui, talvez eu tenha até um vocabuláriozinho um pouquinho melhor, mas eu sou uma criança de 8 anos, talvez saia alguma coisinha que não saia com a clareza, o sotaque e tal. Mas a galera se importa muito em não falar, e principalmente focalizando, mesmo estando aqui nos Estados Unidos, focalizando na gramática e não na comunicação?
Eu acho que esse é um problema geral, porque quando você pensa em estudar inglês, estudar remete a estudo, uma coisa séria, né? E eu não acredito nisso. Eu acho que a gente só aprende o que a gente gosta. Pensa aí na escola. A matéria que você mais odiava. Você não aprendia nunca. Porque você não gosta, você não quer ter contato com aquilo ali, né? Mas, tipo, os caras que gostam de um futebolzinho, a educação física era a melhor matéria. Não, não? Amém. Amen to that. E aí vai mais ou menos por aí, né? Então, se você gosta de inglês, quer aprender inglês, eu não acredito que o caminho é pegar um livro de gramática pra estudar inglês, você vai continuar odiando. Então, vai estudar inglês com o que você gosta, né? Pô, o cara gosta de, sei lá, vídeo de moto. Vai assistir vídeo de moto em inglês, aprendendo uma palavrinha ou outra de um assunto que te atraia, né? E aí não é um fardo, tipo, hora de estudar inglês, né? Muito pelo contrário, você fala, putz, vou tirar 15 minutinhos pra ver o vídeo de moto. Entendeu? Não, legal, legal. E você no Brasil já era professor, Sim, certo? sim. E qual a diferença, ó? Porque depois, na pandemia, você passou a ser professor online. Exato, eu comecei meu próprio business. Legal, show de bola. Porque esse eu acho que é o ponto que eu quero que você fale um pouquinho. A diferença que tinha do seu método que você passou e o método que você aprendeu a ensinar outras pessoas. Legal. Por que isso? A gente até conversou um pouquinho. Sim. Eu fiz inglês no Brasil e, cara, era difícil pra cacete. Sim. Tá louco, eu não aprendia nada, nada, nada. Porque eu vinha com aquela... Na sala eu vinha pra estudar e aquele bloqueio, porque a professora vai me perguntar isso, eu não sei fazer isso, e a vergonha e a pronúncia tá errada. Então, você teve nos dois lados, tanto na escola quanto no seu próprio negócio. Qual que é a diferença que você viu nisso aí? Cara, acho que o melhor jeito de responder essa pergunta é voltar um pouquinho antes. Eu falo pra todo mundo que o inglês ele nunca é um ponto final, né? Ele é sempre uma ponte pra alguma coisa que você quer. Eu tenho um aluno que começou comigo aí essa semana que ele tá bravo que ele quer tirar a driver's license dele porque ele tá cansado de tomar pau toda vez que ele vai tentar fazer a prova pra tirar a licença pra dirigir. Ele não consegue por causa do inglês, né? Ele ficou revolto e vou começar a estudar. O inglês ele é uma ponte pra ele chegar na driver's license. A galera que tá lá no Brasil tá querendo um inglês ali pra poder talvez mudar para os Estados Unidos e já conseguir ter melhores oportunidades ou pra ter sei lá, melhorar o cargo na empresa e tal. Então o inglês ele nunca é um ponto final. E pra mim, a ponte era passar uma fase num joguinho de videogame quando eu tinha 11 anos. Putz. Queria passar a fase, eu não conseguia nem por rezo porque as instruções eram em inglês, né? Então esse foi o começo tímido. Eu tinha 11 anos lá, eu arrumei um dicionário e fui aprendendo palavra por palavra pra fazer a missão. Caralho. E aí, tipo assim, cara, eu comecei a fazer as missões lendo e tentando entender o que tava mandando em vez de ficar igual um idiota 3 dias pra fazer um negócio simples. E eu comecei a ver que tava fazendo sentido. Esse foi o começo, entendeu? E aí a pontezinha era passar a fase do jogo. Na adolescência comecei a gostar de música, tocar violão e tal. E aí eu queria cantar as músicas. E aí eu ia tentar aprender a letra das músicas em inglês pra cantar direitinho e tal. E aí eu ia aprendendo uma palavra aqui, outra ali e tal. Então, tipo assim, inglês ele nunca é a meta final, né? Eu quero ser fluente. Mas por quê? Tem aquele porquê, ele é importantíssimo, sabe? E quando eu tava com mais ou menos uns, sei lá, 17, 18 anos de idade, eu já falava inglês bem, sabe? Só que eu nunca tinha feito cursinho. Eu acho babaquice falar que dá pra aprender inglês sozinho, porque você sempre tem um amigo ali pra você tirar uma dúvida, né? Um cara que te dá um toque numa palavra que você não tá pronunciando legal. Então, eu sempre tive pessoas do meu lado. O meu irmão, ele serviu uma missão de tempo integral e ele serviu com muito americano. E aí ele voltou pra casa brabo no inglês e eu já tava estudando. E aí eu tinha esse camarada pra praticar. E ele precisava de alguém porque não tinha ninguém pra ele praticar, né? Então, a gente se apoiou e praticava inglês direto, sabe? Só falava inglês em casa, na rua. Enfim, long story short, pra resumir, depois dessa trajetória estudando inglês por conta própria, pedindo ajuda da galera e tal, eu tava precisando de emprego, tava entrando ali na fase adulta, né? Cansado desses subempregos. E aí um belo dia um amigo meu falou de uma vaga de emprego lá e tal, e aí tinha uns conhecidos da família que tava abrindo uma escola de inglês, o cara tava desesperado atrás de professor. A história era assim, o cara contratou uma mulher, pagou o treinamento pra ela e tal, e ela achou uma escola que pagava $1 a mais. E aí ela deu tombo nos caras, tipo, no começo do semestre. E aí os caras já tinham umas turmas que não tinha professor pra encaixar e tal, e ele tava desesperado. E aí eu falei, bom, cara, eu sei falar inglês, talvez eu possa ir lá. E aí ele trocou uma ideia comigo ali, ele falou, cara, precisa melhorar um pouquinho, mas porque eu tô precisando aqui, acho que dá. E eu comecei, assim, no susto, cara, foi do nada, sabe? Que show, cara, que show. Sim, Eu cara, fiquei impressionado com a história também.
E aí eu comecei a dar aula lá, e aí, tipo, quando eu entrei na sala de aula, eu tava morrendo de medo, cara. Tipo, esse meu camarada aí, dono da escola, ele falou assim, nos treinamentos a gente começou a ficar muito próximo, era numa cidade vizinha e tal. E aí nos treinamentos ele falou, cara, você não precisa ser um mestre do inglês, você precisa ser um mestre daquela aula. Se você souber aquela aula bem, você vai arrebentar. Então estuda tudo que tem de conteúdo naquela aula ali. Se sair um pouquinho, dá um migué, cara. Fala assim, olha, essa pergunta é muito boa, eu vou responder na próxima aula. Mas, tipo, dá tua aula o que você preparou. Eu falei, não, show. E aí eu entrei lá na sala, nos meus 20 aninhos lá, falei, agora vai, né? E aí tinha o drill lá no material do que era pra fazer, e era pra perguntar pra galera quem eles eram, o nome, que fazia e tal. E aí entrou a primeira, falou, meu nome é Márcia, eu tenho 40 anos de idade, eu sou pedagoga aqui na escola do lado. Aí eu já comecei a encolher, né? Meu nome é Dani, eu sou engenheira agrônoma e não sei o quê. E eu fui sumindo, cara. Nossa. Eu fiquei com medo, cara. Todo mundo era alguém, né? Prazer, eu sou ninguém. Mas fala inglês, tá? Vocês não falam. Mas, tipo, eu lembro dessa primeira aula, mas foi muito legal. Eu me senti bem, sabe? Aí, quando começou a aula, eu me senti legal na posição que eu tava ali. E eu lembro que eu falei, cara, é isso que eu quero, né? E aí eu comecei a preparar, cara. Fui pra faculdade, formei em letras em inglês, né, e tal. E sempre trabalhei em cursinho. Eu cheguei a trabalhar em escola regular, mas eu sempre trabalhei em cursinho. Só que o diferencial, cara, foi que eu não acreditava na metodologia que eu usava pra ensinar. Porque o método que eu tinha usado era totalmente contrário. Justamente a gente tava falando aqui de gramática e tal. Eu tava empurrando gramática na galera. Falar, esquece. É lá no livro 4. Daqui a, sei lá, 2 anos a gente vai começar a tentar falar. Então só repete isso aqui, aprende essa regrinha aqui e faz essa atividade. Só decoração, é só decoreba. E aí eu vi os alunos entrarem e sair, entrar e sair e tal. E eu ficava frustrado com isso, sabe? Primeiro era uma glória. Na turma gigante tinha uma aluna que desembolava e a gente conseguia trocar uma ideia. Mas nem o método deixava você ter muito diálogo, sabe? Entendi. Eu via que a menina não tava entendendo o que tava ensinando, o cara ali tava com um sotaquezinho legal e tal. Mas eu não confiava muito no método, não acreditava, sabe? Então, acho que essa foi a diferença de depois criar meu próprio método e basear ele no que eu acreditava, né? Isso fez diferença total. Show, show. Você, nas classes lá, você falava inglês com a galera? Ou era... Porque esse é o que eu sempre explico pros gringos aqui, né? Eles perguntam, mas você aprendeu inglês no Brasil? Na sua escola não tinha aula de inglês? Eu falei, mano, eu chegava na minha escola pública, meu professor de inglês ali, ele não sabia nem falar o português dele direito. Pegava a apostila, largava na mão da gente e falava, tem prova segunda. É isso aí. É. Então, você chegava a comunicar em inglês com a galera, porque aqui, quando eu fui pra escola, era 100% inglês. Sim. Não tem ninguém para te dar uma dica do que o professor tá falando. E aí acaba que fica intuitivo. A primeira semana você tá perdidão, segunda semana você fala, acho que eu entendi o hello ali. Ela me cumprimentou quando eu cheguei. Na terceira semana você fala, Tá entendi o fazendo bye. Aqui, pô, não tem um livro. Aí, cara, nossa, aquela tarefa era me chamar raiva. Não, o pior é que se a professora fala the books on the tape, fala, essa eu sei. Essa tocou na minha infância. Exatamente. Essa aí é old but gold. Nossa. Tinha um livro que a gente lia, mano, e a gente tinha que ler na classe, na frente de todo mundo. Horrível, né, cara? Eu lembro se fosse Lucy and the Piano Player. Era o nome do livro. Cara, e daí sentava a gente na rodinha e cada um lendo um parágrafo. Cara, eu tinha vergonha em português, cara. De ler em português. Chega, me arrepiei aqui agora. Mas como é que era? Falava inglês com a galera? Cara, eu acho que nessa parte é bacana porque eles instruem a gente a falar em português, né? Basicamente, eu fiz bastante treinamento. Geralmente nos níveis iniciais a gente mesclava, né? E eles falavam uma porcentagem, tipo 75% em português e 25% em inglês pra galera cruzaça, sabe? Então já ia soltando uma frasezinha ou outra ali. Entendi. Ensinava comando, sabe? Tipo, open your books to the page X, né? Close your books, repeat. E os comandos eram sempre em inglês. Mas eu achava que ficava muito limitado. Porque, tipo assim, você ensinou o comando, a pessoa aprendeu o comando, tá? Como que eu uso o comando em outra situação? Justo. Então, a galera não ficava se sentindo confortável pra falar inglês. Ela sabia o comando, né? Teacher, I have a question. May I go to the bathroom? E aí, tipo, rolava isso aí. Mas eu não via... É igual as frases do Duolingo, né? The apple is red. Congratulations. E como que você vai usar isso aí na vida, né?
Então, é claro que é um complemento bom e tal, mas voltando à pergunta lá, falava inglês, especialmente comandos e tal, e aí, galera do avançado, a gente desenrolava bem. Entendi. Então, deu uma avançada e mudava para 75, 25. Avançadaço, era tudo em inglês. Ah, legal. Aula full Mas inglês. avançadaço que você fala, quantos anos o cara tava ali já? Justamente, cara, o problema é essa esteira que eles criam, né? Então, tipo assim, quando o cara vai fechar lá a matrícula, eles falam assim, ó, você vai fazer o Dynamic, que é o livro, são 4 livros e tal. A pessoa, pô, show. E ela pensa, né, 4 livros eu vou falar em inglês. Mas o Dynamic, ele é o primeiro curso, e aí ele vai durar 2 anos o primeiro, entendeu? Pô. E aí depois vai ter o curso Fly High, depois vai ter o Fluency, não sei o quê. Então, tipo assim, geralmente por baixo ali pra chegar no avançadaço é 5 anos. Por baixo. Nossa, mano. A pessoa faz ali, e aí eles falam, né, que seria o absoluto beginner, né? E ele vai até ali um nível já pré-intermediário, depois do pré-intermediário intermediário. Eu Intermediário lembro avançado. exatamente disso. Eles vão porque- criando, assim, uma esteira gigante pro cara pagar livro, que é caríssimo, né? E tá ali pagando mensalidade e tal, durante o máximo de tempo que der. É business, né? Business, Só claro. ganhar dinheiro Com ali. certeza. Claro que não é, eu quero ensinar você a falar inglês. Com certeza. Né? Que nem a promessa que ele deixou. 3 semanas. 3 aqui. semanas, 3 semanas, garantido. 3 Yes, semanas yes. vai falar É inglês. isso mesmo. Esse não é business, é amor. Esse é isso aí, ó. É isso aí. Chegou pra revolucionar os métodos. Falou que não acreditava, é o método dele, acabou. Tá hein? aqui, ó, pronto. E esse você diria que é o grande diferencial do seu método agora? Qual que seria o grande Cara, diferencial? o meu método, ele é communication. Então, tipo, dane-se gramática. É claro que é importante saber o mínimo possível pra começar, mas eu acho que ela vem naturalmente, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma criancinha, né? Ela não sabe nada de gramática. O Fredão, 3 aninhos ali. Você chega lá e conversar com ele, ele não sabe nada de gramática, mas ele tá falando umas frases bem complexas já, sabe? Uhum. Então, tipo assim, isso vem com o tempo, né? E você tava dando um exemplo maravilhoso de eu tenho 8 anos de idade, eu acho que esse é o pensamento que a galera tem que ter. Quanto tempo leva para uma criança ler bem? Quanto tempo leva para uma criança fazer uma apresentação em público? Uhum. E basicamente eu acho que a ideia é essa, sabe? A gente às vezes se cobra muito, né? Eu quero começar a estudar inglês porque eu preciso para ontem. Não é assim, cara. Você não aprende o idioma para ontem, né? É um processo. Eu falo sempre para os meus alunos, a fluência ela não é um evento, ela é um processo. Ela vai acontecendo diário ali. Se você tá esperando um dia acordar fluente, você vai se frustrar, sabe? Eu concordo 100%, porque também até hoje, ultimamente tenho falado muito em inglês. No meu outro trabalho eu falava muito português e espanhol. Sim. E aí agora, como eu estou ainda muito em fase de treinamento, eu vou trabalhar na mesma área em português e espanhol, mas ainda eu vou aprendendo ali ainda tudo em inglês. Então eu termino o trabalho e falo, cara, minha cabeça tá doendo, porque é o dia inteiro falando inglês e ouvindo inglês. E é o legal de você, eu acho que uma das coisas que a galera no Brasil não é tão evidente é que depois que a gente tá aqui, e eu aprendi inglês aqui, né? Não aprendi nada no Brasil, a gente não trabalha com tradução. A gente trabalha como uma criança mesmo. Tipo, eu aprendi que aquilo ali era água porque você um dia falou que era water, você me mostrou, e eu bebi, aquilo, eu associei na minha mente aquela figura à palavra. Então, a gente não faz tradução. Eu não pego o dicionário aqui e fico, o que que significa water em português? Pouco me interessa. Então, eu tenho palavras hoje que é difícil sabe inglês e não sabe em português. ser em português. É legal porque isso, eu né? viro e falo, como que a gente usa isso aqui agora em português? Conjugação, né, cara? A gente vai esquecendo, vai ficando complicado. Exatamente. Então não é porque isso é metido, não, né? Então, tanto é que a gente mantém o português no básico de novo, a gente volta pro básico do português. Eu não falo, não somos metidos, não, mas isso é legal. Claro. A gente não faz tradução. E o lance de focalizar em comunicação é o que você precisa aqui, né? Com certeza, Mais cara. precisa aqui é se comunicar, mano. Com certeza. E pegando um gancho até dessa tradução, porque no começo eu fazia, hoje ainda algumas coisas eu me pego fazendo. Isso é um vício muito ruim. Sim, sem dúvida. A tradução, ela é uma bengala que não vai te deixar correr, sabe? Ela vai ficar ali, ela parece legal, tá me ajudando a caminhar aqui, mas ela tá te impedindo de correr. Então, enquanto você estiver ali na bengalinha, você vai estar lascado com relação à fluência. Tinha um professor na faculdade que ele falava que toda tradução é uma traição. É uma traição. Nossa senhora. chega até Romântico, bonito. hein? Esse era poético, você vai Romantizou. fazendo em inglês. Era letras, né? Estudando letras, pô. Só que,
brincadeiras à parte, né? A questão da tradução é essa, cara. Nem sempre a tradução ela é assertiva também, né? Às vezes a gente traduz ali ao pé da letra e não faz sentido nenhum. Às vezes você mete a frase no Google ali, vai usar, o cara vai... Que isso. Então, tipo, tem essa questão, né? Sem dúvida ela ajuda na comunicação, você não sabe nada e tal, ela vai dar um norte, mas ela impede a fluência. Com certeza ela é uma pedra ali no caminho da fluência. A minha professora, então, ela sempre falava, se foi uma palavra, porque normalmente é o que pega você é uma palavra, Sim. né? Não é a frase toda. Tipo, a frase você entende, porque quando você começa a ficar fluente é isso. Tipo, a frase começou a fazer sentido na cabeça, mas teve alguma coisa daquela frase ali que não fez 100%. Daí ela falava, você vai pegar aquela palavra e vai pedir imagens. Coloca no Google e coloca imagens. Boa, essa é uma dica boa. Daí você vai saber o que é. Às vezes é uma ação, às vezes é um objeto e vai aparecer ali o que é. Aí você vai associando, né? Você não vai traduzir, você só vai associar. Exatamente. Embora na nossa cabeça é esquisito, né? Tipo, se for de novo a garrafa, daí não é água, é a garrafa. Aí você vai... Aí quando você vê que é uma garrafa, às vezes você fala, opa, é garrafa na cabeça. Claro. Só que às vezes garrafa no Brasil a gente usa diferente, né? Porque às vezes pode ser garrafa de vidro, garrafa de plástico. Sim. Mas quando a gente tá lidando com o bottle, é completamente diferente. Você pode estar usando aquele negocinho de ferro que você tá levando pra academia. É aquilo, sabe? Aqui é garrafa térmica. É tipo... É outros usos. É doido, é doido. E voltando também o que ele falou das crianças, né? Normalmente as crianças você mostra que a água, você mostra um desenho, mostra a imagem ali da É água. sempre mais ilustrativo e tal, isso. mais divertido, né? Lúdico. É isso, e daí você usa pra você que é adulto, fica igualzinho. Você vai aprender igual e na mesmo passo de criança. Eu adoro assistir Good Luck Charlie, foi onde eu aprendi a falar. Fui assistindo isso, que era um show de criança, eu sentava com a minha filha e Isso é o melhor, assistindo. cara. É o que a gente tá falando aqui. Eu acho que ter essa mentalidade, sabe, de que você tá voltando do zero ali, porque a gente tava conversando mais cedo sobre o alfabeto. Eu tenho uma aluna que eu gosto muito dela, não sei se ela vai ouvir isso aí, a Dani. Vai ouvir sim. Dani, vai ouvir. Dani, vai ouvir. Dani, é pra você esse comentário, hein? Essa minha amiga Dani, eu admiro muito ela. Ela tá estudando comigo já tem, sei lá, uns 5, 6 anos. Ela fala inglês muito bem mesmo, e ela estuda há muito tempo, ela é uma aluna dedicada. Só que ela pulou a parte do alfabeto. E aí ela, numa das viagens dela pra cá, pros Estados Unidos, o nome dela é um pouquinho diferente do que pros americanos, né? Ela chama Damiana. E aí o cara perguntou pra ela, né? Can you spell that, please? Pode soletrar? Então, tipo assim, às vezes a gente pula etapas, mas seguir essa metodologia do que a gente ensina pros nossos filhos é fantástico. Se você não sabe nada de inglês, começa ali alphabet, numbers, members of the family, colors, vai no basicão mesmo pra ter um norte, né? Acho que é excelente. E assistir show de criança, ouvir musiquinha infantil, né? Bingo the Dog. B-I-N-G-O. Exatamente. Volta lá atrás. Exatamente, foi o que eu fiz, Porque na minha escola, e esse foi o lance que você falou de pular uma fase, né? O nível 1 não me ensinava isso. Pois é. Nível 1 eu comecei com Lucy the Piano Player. Era um livro, hoje tem 50 páginas, né? Um livro que contava a história de uma menina que encontra um cara que é pianista num bar, se apaixona por ele e eles passam uma noite juntos. Mas e o alfabeto? Eu não sei qual é o som que as palavras fazem. E isso em inglês tem um peso gigantesco, Muito. porque não tem sílaba em inglês, né? Exato. A sílaba pros americanos tanto faz, né? É diferente. Tem algumas diferenças do português com o inglês que elas são bem peculiares, e isso aí pode ser uma pedra pros brasileiros, sabe? Essa coisa aí da importância do som, ela é legal. Pra você, Fernando, que tá querendo aí melhorar. Português é uma língua silábica. Então a gente pega as letras e a gente junta elas para formar sílabas, né? E aí você pega lá chocolate. Chocolate. Bem facinho, né? Só que em inglês o que importa é o som. E aí você escreve chocolate idêntico em inglês, mas pronuncia chocolate. Então tem 3 sons só, se fosse dividir, né? Pergunta pro americano quantas sílabas tem chocolate, que ele vai bugar. Eles estão nem aí. Na escola eles não aprendem separado igual a gente. M-A, ma, M-E, me. Não é assim. Não tem sinal, né? Não tem. Você pega, por exemplo, a palavra street. Street é uma palavra que tem S-T-R-E-E-T, 6 letras, é uma sílaba só. Não tem divisão, street. Como é que você divide street? É uma palavra com uma sílaba única, street. Então é importante demais o som, né? E essas são diferenças legais de entender. Te dá um norte pra pronunciar melhor e tal, sai bem. Tá vendo? Aí, ó.
Achando que não ia aprender nada hoje, hein, Fernandinho? Fernandinho falou, hoje eu vou lá conversar e não vou ter nem homework. Homework em pessoa aqui, Fernando. O cara já chegou cheio de tarefa pra fazer, agora eu cheguei em casa. Agora ele vai ter que ficar assim, pô, e aqui é uma sílaba só, 2 sílabas? Como que eu divido essas palavras aqui? Qual que é o som? Vou ter que chamar meus filhos pra me ensinar. Qual que é o som? Qual que é o som, exatamente? Qual que é o som? E esse é o mais importante. Pra pronúncia, é o som. Se você fala o som certinho, os gringos entendem, lindão e vai embora. O negócio flui. Exatamente. Você já passou algum perrengue com inglês assim? Tipo, você falar uma coisa além do Los Angeles, né? Que a tiazinha não é foi espanhol, culpa sua. para, Exatamente. Não foi inglês. Não foi culpa sua, Los Angeles. Era ela que não falava o inglês. Mas teve algum outro perrengue que você passou assim? Você achou que, pô, não tô falando a palavra certa aqui. A pessoa tá tipo, hã? Tá me zoando essa pessoa, tá me tirando. Cara, eu não tive nenhum problema muito grande. Acho que, puxando a memória aí quando você estava perguntando, a única vez foi que eu fui comprar um Tilenol. E aí era uma palavra que eu nunca tinha utilizado e aí eu queria saber como é que tinha, não sei como é que escreve em inglês. Aí eu perguntei pra mulher, do you have Tylenol? E ela falou, Tylenol? Yeah, that! Sure! Nossa, essa daí pegou bem ela ainda, hein? Pegou, cara. E aí, tipo... Acho que foi essa Já tinha uns brasileiros vindo antes lá. É um lugar que vem muito brasileiro. Claro. Pedindo Tylenol. Tylenol. Ok. Gourmet, né? Exatamente. Mas eu tenho um amigo que ele compartilhou uma história que eu morri de rir, cara. Ele foi pro Oliver Garden e aí ele chegou lá muito nervoso com o inglês dele, foi levar a esposa pra fazer uma graça, né? Nossa Aquele date. Senhora! E mostrar o inglês potente dele. Aí quando ele chegou lá, né, o garçom perguntou pra ele, né, super salad. E ele falou, yeah. E o cara falou, super salad. Sure. Por dentro suando já, né? Please, I want a super salad. E o cara já tava se estressando. Ele falou, soup or salad. Salad, vai desculpando aí qualquer coisa. Pois é, cara. Eu ri demais essa do super salad. E isso que a gente tá no melhor estado de sotaque também. Pois é, cara, o sotaque aqui é o mais parecido com o inglês geral pra aprender, né? Porque Poxa, tá é todo bom mundo mesmo. com sotaque muito pesado. Pois é. Tem gente que... Minha primeira experiência depois dos meus 6 meses de falando inglês foi no telefone. Daí eu falava com gente dos Estados Unidos inteiro. E é Mano, difícil, né, cara? cara, entender a galera da Geórgia. Eu ficava assim... Alabama. Meu pai do céu. Você pode repetir? Pode repetir? Gente... Nossa, já passei um bocado. O inglês Pois é, eu acho que o inglês do sul eu acho confuso. eu acho muito. É muito tenso. Eu já tive umas histórias boas aqui. Negão bom. O Fernandinho passou umas boas com o inglês. Desgrilo. Eu fui numa clínica uma vez. Tô na clínica lá pra ser atendido com dor e tudo. E aí veio uma doutora e o assistente dela. Aí tá falando e eu não entendendo bosta nenhuma, mano. Bosta nenhuma. Daí eu sentei aqui. Cara, eu tô com câmera nas pernas, tá louco. Começou a falar de inglês, né, negão? Já fica até nervoso, né, pai? Sentei aqui, ela falando rápido pra caramba. Daí eu olhei pra ela assim, do you speak very beautiful? E eu olhei, e aí na minha mente falou, você falou merda. Deu ruim. O neurônio ali falou merda. Daí começou a correria dentro da cabeça. Eu falei, mano, eu falei merda. E eu ficando vermelho. E o cara do lado dela começou a olhar pra ela assim, ela olhava pra ele, olhava pra mim. Eu falei, mano, Daí na minha mente eu repetia, do you speak beautiful? No. You speak very fast. You are beautiful, but you speak fast. You're fast, sorry, I don't know. Cara, que vergonha, mano do céu. Cara. Não é possível que eu tô fazendo isso numa clínica com dor, cara. Cara, essa aí é boa. Eu não sei se vocês doaram plasma quando vocês chegaram aqui, mas... Eu tive essa voz, sorry. Eu tive aqui, ó, meu bracinho aqui, ó, bonitinho. Quando eu cheguei, eu fiquei sabendo disso aí, eu falei, putz, me arrumei, né? Milão, tô dentro, né?
E aí eu fui lá, né? E eu comentei com um camarada meu que morava aqui já há um tempo, né? Eu falei, cara, bom demais, milão aí, né? Sugando minha vida, mas tá valendo, né? Aham. E ele falou, pô, eu vou lá também, né? Eu falei, cara, só tem que desenrolar um pouquinho no inglês, porque os caras só falam inglês lá, né? Não, eu vou lá e tal. Tem um questionário enorme que você Tem tem um que responder. questionário. É só falar yes pra tudo. E aí chegou a hora do questionário, né? E aí a mulher perguntou pra ele, né? Ela falou pra ele, how tall are you? Qual a sua altura, Com né? essa altura. E ele fez aquela cara de não passa nada, né? E aí ela adaptou, né? What is your height? Pior. What is my height, né? Aí ele fez, né? Não sei. E aí ela falou, how many feet do you have? 2. Essa eu sei. Agora deixa o pai. Tava na ponta da língua. Imagina ela olhando, tio. I don't think so. Really? Essa foi uma das melhores histórias em inglês que eu já ouvi. Foi essa aqui. Foi boa. Ai, cara, Mas- nossa, que piada, velho. Inglês é uma pérola, né? No Cada hospital dia. também eu passei uma, fui pro hospital. Eu cheguei aqui e eu tive uma infecção 6 meses depois. Então, cara, eu tava 2, 3 dias vomitando. Sangue e diarreia. Sangue e diarreia. E não ia em lugar nenhum, fui pra casa e tal. Um amigo meu americano passou e falou, ó, vamos pra clínica. Levou pra clínica, a mulher, ela perguntava pra mim assim, que cor que é as suas fezes? Porque ela precisava saber se tava sangrando. E aí ele olhava pra mim assim com vergonha, porque ele falava português e falava, Fernando, ela quer saber, tipo, sem jeito, ele era tímido. Ele falou, meu, ela quer saber a cor das fezes. Eu falei, cara, cor de merda. Não sei, cara. É diarreia. Eu tô com diarreia. Aí passou e ela, não, mas me dá detalhe de cor. Eu falei, putz, grilo. Cor, textura, densidade. Cara. Aí, Yellowish. não, e 2 minutos depois eu falei, meu, dá 1 minuto. Just a sec. Fui no banheiro. Aí voltei. Vai lá ver. Ela olhou e falou, ah, tá. Vai pro hospital. Na hora pro hospital. Me mandaram pro hospital. Cheguei no hospital. O pessoal meu, já tava me esperando. Cheguei na emergência, a mulher já, você é o Fernando? Sou. Sentei na cadeira de roda lá, me levou. Cara, fez uma porrada de exame. Nossa. Um monte de intimidade. O que tava comigo, negão também. Ele falou assim, Fernando, eu posso chamar tua esposa pra ficar aqui, cara? Porque eu não quero ver você pelado, eu não quero responder essas coisas, cara. Me ajuda Eu aí. falei, não vai adiantar, minha esposa não sabe falar inglês ainda. Nada Não. feito. Cara, mas foi dose, bicho, foi Pois dose. é. Nossa senhora. É por isso que todos nós precisamos do inglês. Opa. Muito importante para se comunicar, né? Não precisa Com nem da certeza, gramática cara. correta, né? É só se comunicar. Meu queridão, estamos chegando na parte boa do nosso episódio, tá? Onde a gente tem 2 perguntas bem importantes. E eu acho que dentro dessas 2 perguntas, se você puder conversar um pouquinho, falar, né, de como foi importante para você ter informação antes de você vir para cá, para os Estados Unidos. E as 2 perguntas são: qual que é o conselho que você daria para você mesmo há 1 ano atrás? E qual que é o conselho que você dá pra galera de casa? Galera de casa que tá tentando aprender inglês ou que tá pensando em morar fora do país. Tá bom? Segura aí. Pensa aí que a gente vai falar com os nossos patrocinadores. Bora lá, negão. Vamos que vamos. Tá começando o verão. Está começando o As verão. pessoas têm que lavar as janelas. Pessoas têm que lavar a Tem janela. que fazer o power wash. Power wash, painel solar. Principalmente limpar a calha. E limpar a calha, as É, folhas que vão cair, o exatamente. outono e o inverno. Então já vamos falar logo da Water Walkers Utah, limpeza de vidro, painel solar, limpeza de calha e power wash aqui de Utah. Então se você está aqui, dá uma entrada no website ou no Instagram da Water Walker, vai ver os serviços lá. Agradecer a Water Walker que está com a gente já há 1 ano, negão. Exatamente, 1 ano de patrocínio aí, É ó. isso aí, então, Water Walker, obrigado. E se você tem e quer saber como que funciona esse serviço, entra no Instagram Water Walkers Utah e você vai ter mais informação.
Caramba, Water Walk. Cara, me vem uma propaganda da minha infância agora na minha cabeça. Ah, é? Qual? Limpa Fossa Veloz, limpeza de fossa e desentupimentos em geral, lavagem, higienização de tanque e fornecimento de água potável com rapidez e qualidade. Limpa Fossa Veloz, 381-5882. Eita, meteu a propaganda dos caras. Aí Da sim, infância, hein? cara. Meu pai ouvia no rádio isso aí, cara. Eu indo pra escola, devia ter, sei lá, 9, 10 anos. Limpa a Fossa Veloz. Tá aí, vamos falar. Vamos falar da RS Eventos, que agora está com a RS Glazing, tá? Eita, nós, Olha hein? aí, então, tem página já no Instagram. No Instagram. Começar a trabalhar aí com aquelas tábuas de queijos e carnes, que eles chamam de charcuterie. É uma palavra mó bonita e mó difícil de falar. Então, Qual que é a palavra mesmo? Charcuterie board. É assim que eles E aí, chamam. professor, tá bem? Perfeito. Eita, dale. mas eu não vou arriscar, não. É Dale. tábua de frios E mesmo. tábua de frios, exatamente. Você tábua fala de inglês, eu frios falo em e português, queijo, pronto. Exatamente, tábua de frios e queijos, que é juntamente com a RS Eventos também que tá com a gente. Desde o começo, alugando louça. Se precisa pro seu evento, ter um evento bonitinho, até 50 pessoas, a RS Eventos faz. E você devolve tudo sujo. Não precisa lavar. Show de bola. E a RS Eventos. Ipanema Custom Designs. Olha aí, ó. Olha aí, a Ipanema Custom Designs está voltando à ativa, tá? Tá aqui, Mostrar ó. o outro deles Fez o aqui, nosso porta-copo, eles fizeram o nosso logo, fizeram pulseira do relógio, que foi pro relógio lá, Smart, né? ó. Smart. Então pode servir tanto para Samsung, tanto para Apple. E trabalha com tábua de carne, ou seja, tudo que você precisa de marcação. Pergunta pros caras. Os caras fazem até mágica lá. Então, irmão. Cara, viu falar de tábua de carne aí que a Ipanema faz. Eu vi uma tábua de carne, cara, que é do tamanho dessa mesa aqui, ó. A mulher vendendo 250 conto. Eu falei, caraca, mas cabe assim umas 20 picanha, bicho. Sem exagero. Do tamanho dessa mesa aqui, né? Assim, mas ela é larga assim Ah, entendi. e compridona assim, ó. Entendi. Puta, entendi. aquela pra RS Eventos ia ficar top. Ia viu? ficar massa. Você viu aonde? No Facebook, não? Não, na casa de apresentação lá que a Bia vai fazer. Então a gente acha no Facebook mais barato. Eita, nós. Vou te mostrar a foto depois. Mostra a foto que a gente acha no Facebook mais barato. Com certeza. E vamos falar do nosso patrocinador energético. É o Nossa, sponsor. tá bem Esse tá geladinho, gelado, hein? hein? Tá aqui, ó, o nosso sponsor embaixador, tá? Eles que fazem energético com pré-treino. Exatamente, então. Os caras Então, estão estourados aqui Se em você Utah, hein? não quer dormir, esse aqui é a pedida, é o pretinho. Se você quer dormir, Vai de vai de branco. branquinho. Qual que é o preconceito aí? Vai de branquinho, não, é porque pela primeira vez o pretinho é forte de alguma coisa, é bom. Aqui, Ah, ó. o pretinho é forte de qualquer jeito, cara. Aqui, ó, 300 gramas de cafeína e 100 gramas de cafeína. Exatamente. Então, Então, quer estamos passar a com noite boca- aí com serviço, como é que é? Voluntário? Com serviço voluntário, Toma, exatamente. vai de porque as preto. pessoas aqui, ninguém trabalha, aqui a gente É só faz voluntariado. serviço voluntário, exatamente. Você que faz você que trabalha em escritório. É, escritório, trabalha em Você que escritório. trabalha em escritório. Tem uns caras que é motorista. que é motorista, tudo voluntariamente. Exato. Tá? Porque as pessoas precisam de ajuda aqui nos Estados Unidos. Vai de bucket up. Procura, vai lá. 100 e 300 miligramas de cafeína. Faz você ficar acordado a noite inteira, Com negão. certeza. Melhor com que certeza. Viagra. Exatamente. Mais o quê? Mais o quê? Patrocinador, já falamos. Já falou patrocinador, já falou... Rede SDP TV. Exatamente. A TV que o Brasil quer ver. Nossa, Hoje eu tô empolgado. Hoje eu tô empolgado com as Essa é da propagandas. infância também? Não, é da Rede SDP É, TV. eu A sei, Rede que é. o Brasil quer ver. Reprise do Na Lata, todas as quarta-feiras, às 11 horas, horário de Brasília. Também vamos estar na USRBTV. Como é que é? USBR-TV. Bem, é isso. Ô, bicho, pensei que tinha Você falado colocado errado. o Zé no lugar errado. Ah, é o sotaque. É o sotaque. Cara, Jackson, Jackson. É meu acento. Já meteu um BS aqui já agora. Semana aqui, que vem, se eu não me engano, nós já estaremos na internet com eles. Nossa Opa. reprise passando uma vez por mês lá no website deles. ó. Aí sim, hein? Então, Aí tamo sim. Dá-lhe junto. parceria. Valeu, Tamo Paulão. junto. Então vamos mandar um abraço para você que está
ouvindo na lata, você que já se inscreveu, compartilhou, comentou, a gente vai fazer um esquema aqui que não é pirâmide. A gente vai fazer o seguinte, você comenta, compartilha, fala que não gostou, foi o pior vídeo que aconteceu e manda pra 2 amigos. Pronto. E aí, desses 2 amigos, você falou, velho, só passa pra mais 2 pessoas. E aí, 2 pessoas que passam pra mais 2. Não é pirâmide. Não, é só ajuda. Ajuda Tá? comunitária. É só ajuda comunitária. Porque isso aqui é utilidade pública. Então, todo mundo tem que saber, tem que ouvir as histórias da galera que tá aqui nos Estados Unidos, como que eles estão vencendo aqui, sabe por quê? Você pode vencer também. Exatamente. E claro que informação é tudo, né, nego? A gente fala da utilidade pública, mas nós trabalhamos duro para trazer informação para vocês. Então não custa, meu. Clica, aperta o botão aí seguir, aperta o gostei, deixa rolar. Se você não quer ouvir, deixa rolar aí, porque a gente precisa alcançar outras pessoas, tá? Isso. Faz essa moral, né? Dá essa moral, por favor. Por favor. E agora vamos ouvir o Peterson. 3 semanas, professor. Peterson, Fala aí, professor. 3 semanas falando inglês. É isso aí. Conselho que você daria pra você mesmo há um ano atrás e pra galera de casa. Cara, eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar pra mim mesmo um ano atrás era sobre a época de vinho, sabe? Eu ouvi esse conselho e eu dei ouvidos e eu sou grato por isso. O inverno aqui em Utah ele é muito extenso, né? Esse ano tá de Prova. prova aí, tá de parabéns. E eu acho que a adaptação ela pode ser mais difícil por vários motivos, né? A questão da temperatura, do clima, não ver o sol e tal. Eu sempre ouço falar com relação a várias áreas de trabalho, né? Que cai o ritmo, então a galera fica sem trampo, né? Acho que a melhor época de vir mesmo é na primavera de verdade. É isso. Verão. Acho que essa é uma dica valiosa aí pra quem tá querendo vir. Legal. Até pra quem você é estudante, no verão é legal que você vem, o semestre é mais curto, você tem até um tempinho, uma gordurinha pra conseguir trabalhar antes de voltar a estudar de volta. Da hora. E paga Então, mais barato. É mais A barato. mensalidade, o tuition é mais barato. Show. E a segunda? Pra Cara, galera de casa. Pra galera de casa aí, o Fernando falou muito bem aí que informação é tudo, né? Eu acho que essa é a chave. Se você tá planejando vir, o negócio é conversar com o máximo de pessoa possível, né? Colher o máximo de informação, porque isso faz toda a diferença, né? No processo, tanto para sair de casa, chegando aqui, essa rede de apoio que a gente precisa, né? Tá longe da família e tal. Isso tudo aí é fantástico. Eu lembro quando a gente estava vindo para cá, a gente começou a seguir a página da Nathalie, da Utah para Brasileiros, e foi fantástico, cara. E a gente é amigo, sabe? Esse final de semana a gente estava junto lá no aniversário da Micaela, filhinha dela e tal. Então, acho que as pessoas às vezes ficam assim, não quero incomodar e tal, mas tá todo mundo ansioso para poder ajudar e passar o máximo de informação possível de tudo, né, cara, com relação às decisões que você vai tomar chegando aqui, porque dependendo da decisão que você toma, fica difícil de voltar atrás depois, né, com relação a trabalho, estudo, tipo de visto e tal, e algumas pessoas optam por perder o status, né, beleza, dá para viver a vida aí, mas isso tudo aí traz consequências, né. Uhum. E muitas dessas consequências você não consegue voltar atrás. É reversível, exatamente. Então, a informação... E para quem chegou agora de paraquedas, a ideia do podcast é exatamente essa. É trazer informação para que você não precise passar. Você usou uma frase que sua mãe fala. Uhum. Minha mãe já falou muitas vezes. Você gostaria de repetir ela? Claro. Minha mãe sempre falava, né, que o inteligente ele aprende com os próprios erros, mas o sábio ele observa os outros cometerem erros, né, e nem precisa cometer o erro, tá melhor do que o inteligente, né. Exatamente. Então, essa frase é o que nós queremos proporcionar aqui no podcast. É trazer a informação para que você que está em casa não cometa o erro que talvez nós cometemos ou que outras pessoas que vieram aqui falaram, eu fiz isso, mas não precisava fazer. Claro. Né? Então, é informação, conhecimento, rede de amigos. Sim. Às vezes a pessoa fala, vou seguir para dar moral para essa pessoa. Cara, segue porque você vai dar moral? Vai. Mas você vai aprender pra caramba. Sem dúvida. Você vai ter informação de alguém que já está lá, que já passou por isso, que já viveu isso, e você não tem nem ideia do que é isso. Então, dá essa moral, mas não só pela moral, mas pelo conhecimento que você vai obter também. E a gente fica brincando, a gente estava falando antes de começar o programa aí,
existe essa ideia, né? Ah, brasileiro é tudo pilantra, né? O cara que vai te lascar é o brasileiro. Eu acho que eu sou muito sortudo de conhecer só cara bom, porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas sempre foram super solistas, sabe? Tipo, de dar informação, dar dica e falar como foi pra eles e tal. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Encontra as pessoas legais que estão aqui, estão tentando e vai tirando suas dúvidas, né? Muita coisa pequenininha que fez toda a diferença pra nós, sabe? Tipo, o que trazer na mala, ou por onde vir, ou qual o melhor visto e tal. E a gente ia sempre estudando e buscando ali mais informação pra chegar o mais tranquilo possível, né? Show, show. Cara, brigadão. Estamos acabando o nosso episódio. Obrigado por vir. Prazerão. Foi um prazer poder conversar contigo, ouvir e compartilhar a sua história também. Né? Negão, tem alguma... É isso não, consideração final, é isso mesmo, cara. Muito obrigado por ter vindo. E cada dia que passa é mais importante informação na mão das pessoas, né? Eu sei que o Na Lata, talvez as pessoas sempre se preocupam, né? Ah, mas você sempre conta em forma de história, né? Mas vai pensar, Jesus Cristo era assim que ele ensinava, né? Por parábolas, né? Então, Quem quer, né? quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O cara tá assim... Tá inspirado. O cara, velho, de um canto pro outro já, né? O cara tava fazendo propaganda já virou pastor. O espírito do inglês aqui, ali lado. baixou no espírito do negão aqui, pá! Já baixou, mas é isso, né? Tipo, olha o tanto de dica que ele deu, né? O fato de como que você aprende inglês, que é através da comunicação, em vez de focalizar em gramática. O fato de você procurar informação, qual tipo de visto você quer ter, qual cidade você quer entrar, o que trazer na mala. Tudo isso é informação que foi dada aqui no episódio em forma de história. A gente contou história, conversou com todas as experiências. Mas tá aí, um banquete para você que tá em casa hoje e falar, pô, gostaria de mudar e ir para os Estados Unidos. Tá aqui o professor de inglês, dá aula para americano, 3 semanas. Os americanos falam inglês em 3 semanas falando com ele. Ele já ensinou até uns homeless aí, um pessoal que mora na rua falar inglês, cara. Exatamente. Isso o Brasil não vê. Não, ninguém vê. vê, Tem isso que, aí tem que ninguém mostrar. Inclusive, já pode deixar sua rede social, falar para aquela câmera lá onde o Opa. pessoal te acha. Galera, Instagram, Global Colony, @Global Colony, esse é o nome da minha escola, inclusive. Se pesquisar lá, Pete Alejandro, acha também. Pet pros Brazuca, PETE. Peterson. A gente tá também no Facebook, mesmo nome, YouTube, e tamo aí. Show. Então, professor de inglês, 3 semanas vai falar inglês aí, galera. É isso aí, gente. Então, muito obrigado. Não esquece de se inscrever e compartilhar. Manda pros amigos, manda pro vizinho, faz uma conta pro gato. Hoje, todo dia, todo mundo agora é pai de pet, né? Pois é. Agora bota pros pets aí, ter conta no YouTube também, bota pra assistir Na Lata. Exatamente. É isso aí. Então, tamo junto e até a próxima. Até hein? mais, gente. Valeu, Valeu, obrigado, Pedro. Valeu, galera. Tchau, tchau. Show de bola. Top demais. Top